Exportações de carnes em Santa Catarina batem recorde histórico no primeiro quadrimestre do ano e somam quase 180 mil toneladas. Macacos pregos são resgatados de abrigos clandestinos no Paraná. Cerca de 20 animais viviam de forma ilegal no estado. Em Santa Catarina, tecnologia ajuda a Defesa Civil a avaliar extensão de estragos causados por eventos climáticos extremos. Desmatamento cai 32,4% no Brasil. Pela primeira vez em 6 anos, queda é registrada em todos os biomas do país. No futebol, Botafogo vence Estudiantes na Libertadores. Alvinegro precisa vencer para avançar às oitavas de final da competição continental. Em Gaza, mais de 100 pessoas morrem na ofensiva israelense. Ataques ocorrem no norte e sul do território. E ainda, lideranças e profissionais do turismo se reúnem para discutir o futuro do setor em Garopaba. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. Santa Catarina bateu um recorde nas exportações de carnes. De janeiro a abril deste ano, o estado alcançou o melhor desempenho para o período em 28 anos. Santa Catarina exportou nos primeiros 4 meses deste ano 677 mil toneladas de carnes. O desempenho garantiu uma receita de 1,47 bilhão de dólares. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam alta de 7,3% em volume e de 16,2% em valor, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em abril, o estado exportou 169 mil toneladas, com receita de 398 milhões de dólares. Foi o segundo melhor resultado mensal em valor na série histórica. Com destaque especial sempre para o frango e os suínos, mas também as outras carnes que compõem esse blend. Santa Catarina vai continuar investindo, fomentando exportações, abrindo novas fronteiras. Ainda nesse ano, acompanhando o governador Jorginho Melo, nós faremos uma visita técnica ao Japão. Uma visita também com o intuito de aumentar a nossa presença naquele mercado desse país, que é o maior cliente de carnes catarinenses desde 1998, com foco em agregar valor e tornarmos cada vez mais competitivos. A carne de frango foi destaque no quadrimestre. Santa Catarina exportou mais de 415 mil toneladas, com uma receita de 846 milhões de dólares, alta de 17,3% em relação ao mesmo período de 2024. A China foi o principal destino, com crescimento de 40% na receita gerada pelas compras. Já a carne suína também bateu recorde para os meses de abril. Foram mais de 64 mil toneladas exportadas no mês e 240 mil no acumulado do ano. O Japão foi o maior comprador de carne suína catarinense, com crescimento superior a 60% nas importações. Santa Catarina se mantém como líder nacional nas exportações de carne suína e segundo maior exportador na carne de frango. O uso de drones tem ajudado a Defesa Civil de Santa Catarina a avaliar a extensão dos estragos feitos por eventos climáticos extremos, além de auxiliar as autoridades em ações de resposta e recuperação das áreas atingidas. As fortes tempestades que passaram por Santa Catarina no último dia 9 de maio afetaram diversas regiões. A Defesa Civil Catarinense utilizou pela primeira vez os drones recém-entregues pelo governo do estado no último dia 7 para sobrevoar as áreas atingidas e fazer um levantamento técnico dos danos. O uso da tecnologia possibilitou uma análise precisa e rápida. Em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, e em Palmitos, no oeste catarinense, os registros aéreos confirmaram que os prejuízos foram causados por tornados. Os dados obtidos com os drones permitiram avaliar a extensão dos estragos e orientar as ações de resposta e recuperação. Além disso, os drones possuem câmera térmica, sensores de alta resolução, resistência a condições climáticas adversas
diversas e capacidade de realizar mapeamentos, buscas, monitoramento de áreas de risco, acompanhamento de cheias e apoio em operações de salvamento. Em resposta imediata, a Proteção e Defesa Civil utilizou pela primeira vez os novos drones entregues pelo governo do estado para mapear as áreas atingidas. A tecnologia permitiu uma análise rápida e precisa dos danos em diversas regiões. Com o apoio desses drones, confirmamos a ocorrência de tornados em Santa Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, e em Palmitos, no oeste catarinense. Esse trabalho técnico é essencial para planejar e executar ações de resposta e recuperação com agilidade e responsabilidade. Com a chegada dos drones, Santa Catarina espera reforçar ainda mais a estrutura de resposta aos desastres naturais. O desmatamento diminuiu em todos os biomas do Brasil em 2024 pela primeira vez em 6 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela rede de monitoramento MAP Biomas. Segundo o relatório da rede de monitoramento, a superfície total desmatada no país recuou 32,4% em relação a 2023 e totalizou 1,24 milhão de hectares. O ano de 2024 foi o segundo consecutivo de redução do desmatamento no Brasil, desde o início dos registros do MAP Biomas Alerta em 2019. Em 2023, já havia sido registrada uma queda de 11% em comparação com o ano anterior, segundo os dados da rede que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. O balanço é uma boa notícia para o governo, que se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal até 2030. A cobertura vegetal é chave para a absorção do dióxido de carbono presente na atmosfera e a destruição agrava o aquecimento global. O governo brasileiro quer que a COP30 de novembro, na cidade de Belém, capital do Pará, dê um forte impulso ao compromisso dos países para combater a mudança climática. Apesar dos avanços, o Brasil perdeu a cada dia, em média, 3.403 hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 4.700 campos de futebol. O vasto território brasileiro reúne 6 biomas com características únicas em termos de clima, vegetação, fauna e flora: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. No Paraná, 20 macacos prego foram resgatados de abrigos clandestinos de diferentes regiões do estado. Os animais viviam em ambientes sem autorização ambiental. Agora, eles ganharam um novo lar e estão sendo tratados no Zoológico Municipal de Curitiba. Antes de chegarem no zoológico, os macacos prego passaram por avaliação de saúde, com bateria de exames e procedimentos cirúrgicos para microchipagem e castração no caso dos machos. Já no zoológico de Curitiba, após 2 semanas de aclimatação, os animais terão uma imensa ilha à disposição, com brinquedos e equipamentos seguros, alimentação saudável e cuidados especiais para reaprenderem a viver em grupo. Antes de iniciar essa logística de trazer os animais para Curitiba, a gente começou a buscar locais que pudessem fazer esse atendimento inicial, parceiros do Estado, né? De diversas formas de parceria que nós temos, a poder fazer esse atendimento inicial, fazer a coleta do material para fazer uma análise sanitária deles e um local licenciado, correto, que pudesse receber esses indivíduos. Então foram meses adaptando, montando essa logística primeiro para o atendimento e depois foi uma logística grande com a Batalhão da Polícia e as regionais do IAT para realizar essas operações de recebimento dos animais ou ir buscar esses animais que estavam com fiéis depositários e então trazer para Curitiba. Foram indivíduos do estado inteiro, foi uma operação grande realizada. O macaco fêmea Tiba estava sob os cuidados de uma família que não possuía nenhum tipo de autorização para a criação doméstica do animal. O macaco foi resgatado após uma denúncia anônima. Da Tiba foi uma posse irregular, sabe? Uma família estava com esse animal sob o cuidado deles, mas de forma irregular, porque não tinha autorização alguma de estar com esse indivíduo. E foi feito a partir do momento de uma denúncia, foi feito um auto de infração pela polícia, pelo batalhão ambiental da Polícia Militar. E o IAT foi acionado pelo batalhão.
Então foi feito um auto de infração e as famílias ficou como fiel depositário. Quer dizer que a gente precisava encontrar algum local para poder, um local seguro e adaptado e devidamente legalizado para poder receber a TIBA. Então a família estava cometendo um crime ambiental, eles provavelmente tinha a maior das boas intenções, pegaram um indivíduo filhotinho, não sabe se direito a situação que foi, mas tinha uma boa intenção, porém não tira deles o peso de estar cometendo um crime ambiental, sabe? O macaco-prego é uma espécie de primata que vive em árvores e se alimenta de frutos e de pequenos vertebrados. A criação do macaco-prego sem autorização ambiental pode causar danos à saúde do animal. Um fator primordial é a alimentação. Os cuidadores geralmente não possuem o conhecimento ou os produtos adequados para alimentá-los de forma apropriada, o que pode ser nocivo ao animal. E tem um problema, normalmente, quando é esse tipo de manejo, quando a gente tira o animal da vida livre dessa forma, assim, é que normalmente as pessoas não sabem fazer uma alimentação adaptada a esse indivíduo, assim. Tem diversos itens comercializados, produtos industrializados que o ser humano consome, que não é feito para animais. Inclusive, até se fosse pensar de forma bem mais específica, até frutas em que a gente fez a seleção genética de criação há tanto tempo para que seja adaptado ao paladar humano, tem muito açúcar para o macaco-prego, assim. Então, se ele estiver num local onde tem zootecnistas, onde tem veterinários para fazer uma dieta adaptada, eles conseguem misturar outros tipos de vegetação que não só frutas, nunca vai dar uma comida industrializada, vão tentar fazer com que o indivíduo se alimente com ração, vai permitir que eles tenham uma sobrevida muito mais saudável. Além da alimentação, um dos efeitos colaterais da criação doméstica irregular é a questão da adaptabilidade do animal a outros da mesma espécie. Os macacos levados ao zoológico vão receber um modulador comportamental para ajudá-los nas relações intraespecíficas. É bastante usado em humanos. Como eles têm esse perfil extremamente agressivo, e eles não se conhecem, então esse modulador ele vai regular essa agressividade. Então, durante uma semana, eles não vão ter esse comportamento agressivo. E durante essa uma semana, eles vão estar juntos, eles vão estar se conhecendo. Então, quando começar a passar o efeito desse modulador, os animais eles já se conhecem. Para eles, vai parecer que eles sempre estiveram juntos a vida inteira. Então, a gente consegue juntar esses animais com esse modulador de comportamento. Criar um macaco-prego em cativeiro irregular pode pôr em risco também a vida humana. Aliás, o ambiente inadequado é propenso à transmissão de zoonoses. Nessas situações, diversos tipos de ferimentos também podem acontecer, tanto nos animais quanto nos humanos. Existe uma série de enfermidades zoonoses que esses indivíduos podem estar passando para os humanos. E existem, por exemplo, existe uma virose comum para a gente, que é herpes vírus, que pode ser fatal para esses indivíduos, para esses macacos pregos ou para saguis. Então, às vezes, esse desconhecimento sanitário faz com que ocorra essa doença passando de uma espécie para outra. Assim. E normalmente as pessoas que não sabem nem como alimentá-lo não vão estar cientes do manejo sanitário mais devido. E entra também o risco. Esses são animais que eles têm comportamento gregário, quer dizer que eles vivem em grupos. Então, em determinado momento, quando ele é filhote, ele é tranquilo, ele é um filhote, ele é uma criança. Mas a partir do momento que ele vai desenvolvendo, ele vai começando a ter uma produção hormonal, ele vai querer se enquadrar na hierarquia dessa família em que ele está, mesmo que seja uma família humana, ou que tem um cachorro no meio, tenha gato, tem um aquário. Então, em determinado momento, ele poderia não morder a mim, mas ele morde toda a minha família. Assim. Ou não, ele morde todo mundo, menos a minha esposa, ou só não ataca o cachorro. Ele vai pegar alguém como alfa e ele vai sempre tentar se enquadrar nessa hierarquia. Então, sempre tem o risco de conflito. Assim. São pouquíssimos casos que a gente fica sabendo que uma pessoa tem um macaco por tanto tempo e nunca teve acidente, uma mordida mais séria na mão. Após a conclusão do processo de avaliação, cuidados médicos e adaptação, os 20 macacos prego serão transferidos para a nova moradia permanente do grupo, o recinto Ilha dos Primatas do Zoológico de Curitiba, que antes estava vazio. Agora uma pausa e você vai ver ainda nesta edição. Ataques israelenses em Gaza deixam pelo menos 120 pessoas mortas nesta quinta-feira. Na Libertadores, Botafogo vence Estudiantes e precisa vencer para avançar às oitavas de final da Libertadores da América. E a seguir, o turismo do futuro já começou. Veja como Garopaba se prepara para liderar a inovação no setor e atrair oportunidades para a região. É logo após o intervalo.
tanta promoção no Comprão. Ai, que descontão. No Comprão sempre dá pra levar mais. Ovos vermelhos ou brancos com 30, R$17,99. Banana caturra, R$1,69 o quilo no Clube K. Capa do contrafilé a vácuo, R$26,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, R$16,99. Feijão preto urbano, 1 quilo, R$4,99. Lava-roupas Omo, 2,4 kg, R$25,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui é um tapete. Olha aqui. Um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h21. O assunto é turismo. Em Garopaba, no sul catarinense, a 10ª edição da Confraria Nexum reuniu representantes do setor para discutir os rumos do turismo local. Além de apresentar dados inéditos de uma pesquisa, o evento marcou o lançamento do Startup Weekend Garopaba 2025. A 10ª Confraria Nexum ocorreu no Cafecito, em Garopaba, reunindo empresários, moradores e entusiastas do turismo. O objetivo foi pensar juntos soluções para o futuro do setor, com base em dados, parcerias e troca de experiências. A maioria, eu acredito aqui, que é quase que um turista que se tornou um morador de Garopaba, né? Então é óbvio que a gente vai vendo que precisa melhorar na cidade. Então esse movimento, essa contribuição que a gente faz aqui, faz com que a gente entenda qual que é a dor, qual que é a necessidade. Então vamos buscar essas pessoas, essas empresas, essas parcerias para se juntar ao Nexo e promover ainda mais soluções para dentro de Garopaba. Durante o evento, representantes do Conselho Municipal de Turismo apresentaram uma pesquisa feita com mais de 700 pessoas, revelando percepções e desafios do turismo local. Os dados destacam pontos de melhoria, como mobilidade, infraestrutura e serviços, além de oportunidades para atrair visitantes de outros estados. A cidade está se preparando, para se tornar um dos principais destinos turísticos do Brasil. Isso já está no mapa, né? Santa Catarina está investindo, a Santur, para que Santa Catarina seja o estado mais turístico do Brasil. Então ele está querendo tirar da linha de frente o Nordeste, Rio de Janeiro e tal. E Garopaba vem nessa linha de pensamento, né? A gente precisa, e a grande oportunidade está em olhar o Brasil inteiro e começar a trazer turistas de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, de outros estados, que são poucos que vêm para cá. Predomina o gaúcho, o catarinense e o paranaense, bem timidamente. Então, esse trabalho de buscar o turista em outros estados, na minha opinião, é muito importante. Para isso, a gente precisa cuidar um pouquinho da porta de entrada, que vai ser o aeroporto de Florianópolis ou Jaguaruna, que são os 2 acessos que o turista nacional tem. A partir daí, a oportunidade é grande, né? Você começa a trabalhar novos produtos, novos serviços, você vai ter que, a cada vez, melhorar um pouquinho mais a qualidade do que você entrega. A pesquisa apresentada pelo Contur joga luz sobre o que pensam os moradores, turistas e empreendedores. E a resposta é clara: o futuro do turismo passa pela inovação. Tem coisas que só Garopaba tem. É um baú de ouro que a gente está começando a abrir e enxergando essa riqueza. Mas para isso a gente tem que ainda correr atrás, né? A tecnologia entra onde? A gente está hoje hiperconectado. Então eu tenho que fazer de alguma forma que o turista ele encontre nos dispositivos online, seja no Instagram, no Note,
no telefone celular, que é o principal aparelho que a gente usa hoje na nossa vida, que a Garopaba tem que estar ali dentro. Então ele tem que ter acesso a essa informação a qualquer momento, porque quando ele começar a pensar aonde eu vou tirar as minhas férias, aonde eu vou passar um final de semana, a gente tem que aparecer como uma das primeiras opções. A gente observa hoje, enquanto morador, né, que existe muita oportunidade de inovação dentro do turismo, seja de acesso a, por exemplo, cardápios de restaurantes através de um aplicativo, seja de acesso a opções do que fazer em dias de chuva, de que tipos de trilha fazer, quais trilhas são as mais seguras, quais trilhas são as mais desafiadoras, onde ficar hospedado. A gente não tem hoje um lugar que colete todas essas informações e oferte na palma da mão do nosso turista. Então só aí já surge uma grande oportunidade. E assim como tem inúmeras, né? Tanto no turismo de experiência quanto no turismo de aventura, no turismo de esportes. A gente tem um mar de oportunidades, literalmente, aqui no nosso município que não estão sendo aproveitadas e conectadas. A noite também trouxe tendências para o turismo em 2025 e 2026, além do lançamento oficial do Techstars Startup Weekend Garopaba, que será realizado em setembro. A proposta é transformar ideias em soluções reais para o setor. A gente vai promover em setembro, dia 19, 20 e 21, um evento de empreendedorismo de startup, chama TSW. É uma empresa americana que ela desenvolveu uma metodologia para que tu pegue aquela ideia mirabolante que tu tem e tu saiba como transformar aquilo numa solução para o mercado. Então já fica o convite. Entra lá no Instagram, @SWGaropaba, tu vai entender mais ainda e nos chama que a gente pode esclarecer as dúvidas. Promovida pelo Nexum Lab, a confraria reforçou o papel do coletivo de inovação local em conectar pessoas, ideias e negócios com foco no desenvolvimento sustentável da região. Ter essa conexão do incorporador com o turismo é importantíssimo para a gente conseguir agregar na paisagem de uma forma que vá impactar de uma forma positiva a cidade, porque o impacto sempre vai ter, mas a gente tem que impactar de uma forma mais positiva possível, agregando produtos, agregando soluções que esse turista apaixonado por Garopaba pode acabar, tornando o Garopaba a sua moradia, a sua residência. Ela é, sim, hoje uma cidade que tem atividade o ano inteiro. Se o empresário pensar num negócio o ano inteiro, o Cafezito é um exemplo. Ele funciona o ano inteiro e lotado. Segunda, terça, qual dia que ele abrir, tem gente aqui. Ele não precisa do verão, ele consegue passar a sazonalidade. Outros com visões um pouquinho mais trancadas ou que não se deram conta disso, ainda depende muito do verão. O Cafecito, que sediou o evento, é um exemplo de negócio que funciona o ano inteiro e se adaptou às mudanças no turismo. Além de referência em cafés especiais, o espaço virou um ponto de encontro para eventos e conexões. A gente consegue mostrar para as pessoas que agora existe um novo espaço para eventos em Garopaba, que é o Pátio Cafezito, tanto para eventos corporativos quanto para eventos sociais. E nós estamos cada vez mais recebendo muitas demandas de eventos aqui. Aqui, hoje, o evento da Nexum, na 10ª Confraria de Turismo da Nexum. Foi um evento maravilhoso que a gente teve a oportunidade e a graça de receber todas as pessoas importantes de Garopaba e afins e em volta. Então, para nós é uma honra muito grande poder receber esse evento, assim como vários outros que já estão agendados para receber. A confraria terminou com momentos de networking e fortalecimento das conexões locais. Em setembro, um novo encontro já está previsto, dessa vez voltado à criação de startups pensando no turismo, consolidando Garopaba como um polo de inovação no setor. É isso aí. Agora alguns destaques internacionais. Diversos palestinos foram mortos nesta quinta-feira na faixa de Gaza em vários ataques israelenses. O governo de Israel aprovou neste mês um plano para ampliar a ofensiva. A Defesa Civil da faixa de Gaza informou que pelo menos 50 pessoas morreram nos ataques israelenses no território palestino. O porta-voz da Defesa Civil disse à agência France Presse que pelo menos 13 corpos foram retirados dos escombros depois de um bombardeio na cidade de Khan Yunis, no sul. Outras 35 foram vítimas de 12 ataques em vários pontos do enclave. O governo israelense aprovou este mês um plano para ampliar a ofensiva e mencionou uma conquista de Gaza.
A atual fase do conflito começou em 7 de outubro de 2023, com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel. Nesse dia, os militantes israelistas sequestraram 251 pessoas, das quais 57 continuam cativas em Gaza. Entre elas, 34 que, de acordo com o exército israelense, estão mortos. O ataque do Hamas deixou 1.218 mortos em Israel, a maioria civis, de acordo com o balanço feito pela agência France Press, baseado em dados oficiais. A campanha militar israelense matou quase 53 mil pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, um número que as Nações Unidas consideram confiável. E o número de mortos em Gaza aumentou. A Defesa Civil do território afirmou que cerca de 120 pessoas morreram nos ataques israelenses desde a madrugada desta quinta-feira. A ofensiva atingiu sobretudo o norte e o sul da faixa de Gaza. Os ataques reiniciaram nesta quarta e em apenas 2 dias mais de 200 pessoas morreram no território atingido por Israel. E em Istambul, em viagem para as primeiras negociações de paz diretas com a Rússia em 3 anos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Moscou de não levar a sério os diálogos. A declaração foi feita nesta quinta-feira, pouco depois de um encontro com o colega turco Recep Tayyip Erdogan. Ausente das negociações, o presidente russo Vladimir Putin optou por mandar uma equipe para as discussões, deixando de fora o ministro da Defesa, Sergei Lavrov, e o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov. O encontro de hoje dá início a um possível diálogo de trégua entre Kiev e Moscou. O presidente Lula chegou ao Uruguai nesta quinta-feira para se despedir de Pepe Mujica. Lula consolou a viúva Lucia Topolansky com um forte abraço e prestou homenagens ao aliado político. Outro líder latino-americano que compareceu ao funeral de Mujica foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. A chegada dos dois adiciona um tom político às homenagens que começaram na quarta-feira com um cortejo fúnebre, seguido por milhares de pessoas nas ruas de Montevidéu. No final do dia, após o velório público no parlamento, o corpo de Mujica foi cremado. O ex-presidente uruguaio morreu na última terça após lutar contra um câncer de esôfago, diagnosticado há 1 ano. Quando anunciou no início do ano que o câncer tinha se espalhado, Pepe Mujica revelou o desejo de ser enterrado no jardim de casa, ao lado do local em que foi sepultada Manuela, a cachorrinha que acompanhou o político por muitos anos. E a Argentina anunciou requisitos mais rígidos para obter a residência e a cidadania, prometendo expulsões mais rápidas de estrangeiros que cometem crimes. O governo também impôs a cobrança de serviços de saúde para residentes transitórios e temporários. As mudanças antecipadas em dezembro do ano passado farão parte de um decreto presidencial, no qual o texto definirá o alcance das novas medidas. Entre as novas ações, será imposta aos estrangeiros a obrigatoriedade de contar com um seguro de saúde para ter autorização de entrar na Argentina. Também serão mais severos os requisitos para obter a residência permanente e a cidadania argentina. Só será concedida a quem residir de forma contínua por 2 anos no país, sem abandonar o território nacional. O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, disse que o governo vai habilitar as universidades nacionais a cobrarem pelos serviços se assim desejarem, respeitando a autonomia universitária. Na Argentina, a educação pública é gratuita, assim como o atendimento à saúde na ampla rede de hospitais provinciais e nacionais. Segundo dados oficiais de 2022, os estrangeiros representam apenas 4,1% dos estudantes universitários no país. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia,
acusou o TikTok nesta quinta-feira de violar as normas do bloco sobre publicidade em plataformas digitais. Em um comunicado oficial, a comissão anunciou que uma análise preliminar concluiu que o TikTok não fornece as informações necessárias sobre o conteúdo dos anúncios, os usuários aos quais são direcionados e quem paga por eles. Esta é a primeira vez que a União Europeia acusa o TikTok de violar a Lei de Serviços Digitais, a rígida legislação de moderação de conteúdo do bloco. A plataforma agora tem o direito de revisar os documentos da comissão antes de responder por escrito. Esta lei determina que, para operar no bloco, as principais plataformas digitais devem implementar uma biblioteca ou repositório de anúncios que exiba informações sobre a publicidade utilizada. A lei dá à comissão o poder de aplicar multas pesadas às plataformas que não cumprirem a lei, penalidades que podem chegar a 6% da receita anual global de cada empresa. O TikTok é alvo de uma investigação iniciada em fevereiro do ano passado por suspeitas de não tomar medidas suficientes para minimizar o impacto negativo sobre os menores de idade. Um estudo divulgado nesta quinta-feira aponta que o aumento das energias renováveis na China permitiu uma redução das emissões de gás carbônico no primeiro trimestre, apesar do crescimento da demanda de energia. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Mas a China também investiu em energias renováveis nos últimos anos e prevê atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade de carbono em 2060. De acordo com um estudo divulgado no ano passado, a capacidade eólica e solar da China representa quase o dobro da soma global. E as novas instalações possibilitaram a redução das emissões de CO2 em 1,6% em ritmo anual no primeiro trimestre. Nos 12 meses anteriores a março de 2025, as emissões da China também caíram 1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano passado, as emissões já tinham sido reduzidas temporariamente, mas em períodos de queda na demanda, como durante os confinamentos da pandemia. Dessa vez, o consumo total de eletricidade teve um aumento de 2,5% no primeiro trimestre. Apesar dos bons números, o estudo aponta que a China ainda está atrasada em um dos objetivos para 2030, o de reduzir a intensidade de carbono, as emissões de gás carbônico em relação ao PIB. Muito bem, Vinícius Pacheco está chegando por aqui para falar de futebol. Na Libertadores, o Botafogo venceu o Estudiantes da Argentina, mas essa vitória foi suada. Parece que o time quase que vacila, né, Vini? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Por pouco que o Botafogo não tropeça e acaba perdendo ali no tapetinho ou até mesmo empatando, o que é complicar a vida do atual campeão da Libertadores. A gente vai mostrar agora os gols. A partida ficou no 3-2. O Botafogo saiu na frente após o lançamento na área. O Rian fez o primeiro gol da partida. O segundo gol veio com o Igor Jesus de cabeça após a cobrança de escanteio. Na sequência, o juizão entendeu que houve toque de mão na área ali do Botafogo e marcou o pênalti que o Thiago Palacios converteu, fazendo o primeiro gol do Estudiantes. Palacios aí bateu no cantinho, quase que o John consegue pegar essa bola. E ele de novo, Palacios, aí o Estudiantes chegou com muita facilidade dentro da área do Botafogo e o Thiago Palacios de novo ele fez o segundo gol e ficou tudo empatado, que é complicando a vida do Botafogo. Mas ele, Arthur, fez essa jogadaça. E aí o lance, bola para um lado, goleiro para o outro e 3-2. Com essa vitória, agora uma vitória simples do Botafogo já vai classificar ele para as oitavas de final. Agora já o São Paulo, que se mantém na liderança do grupo B, empatou ontem. Mas que dificultou um pouco a vida do tricolor paulista foi expulsão logo no início da partida. E a gente vai ver agora, porque o Alisson nessa jogada aí, chegou firme, chegou duro demais e o juizão deu logo de cara o vermelho direto.
Com isso, o Libertad fez o primeiro gol da partida, abriu 1-0. Já no segundo tempo, o São Paulo conseguiu empatar a partida com o Luca, fazendo esse golaço aí, partiu para cima. Que jogada do Luca, ele que vem da base aí do São Paulo. Já o Bahia perdeu pela terceira vez seguida, aí uma sequência de 3 derrotas, perdeu ontem fora de casa para o Atlético Nacional, placar magrinho, 1-0. E a gente confere agora, porque a jogada começou lá na saída de bola do Atlético Nacional com o goleirão. O goleiro do Bahia chegou a defender, mas sobrou nos pés do Viveiros. Fez o único gol da partida, que complica a vida do Bahia. E a gente vai ver agora a tabela, o porquê que o Bahia vai se complicar. No grupo A, como a gente falou anteriormente, o Botafogo aí está com 9 pontos, empatado com Estudiantes e com a Universidade do Chile. Então a tendência, se o Botafogo ganhar do Carabobo, que vai jogar em casa, o Botafogo, e é um time mais fraco, o Carabobo, na última colocação, o Botafogo está classificado, basta uma vitória simples. Já no grupo D, São Paulo, mesmo com empate, continua liderando e já está classificado. E aí o grupo da morte, que a gente chama, a gente vai virar aí a tabela, que é o grupo do Bahia, ele está com 7 pontos. Mas neste momento, o Internacional está em campo e está vencendo. Ou seja, o Internacional está desclassificando o Bahia. Então, o Bahia ainda tem chance de se classificar, mas vai ser difícil essa última rodada. E a gente vai ver agora quem joga hoje ainda pela Libertadores, porque temos 3 times brasileiros que ainda vão jogar pela Libertadores. É o Internacional, que está em campo jogando com o Nacional do Paraguai e vencendo por 1-0. O Palmeiras, já classificado, vencendo nesse momento por 2-0 o Bolívar, e o Flamengo joga hoje no Maracanã, expectativa de mais de 60 mil torcedores no Rio de Janeiro, vai enfrentar a LDU, e o Flamengo tem que vencer essa partida. Se empatar ou se perder, está desclassificado e aí vai para a Sul-Americana. Então, uma grande pressão em cima dos rubro-negros. Falando de Libertadores, agora a gente passa também a falar de outra competição continental, a Sul-Americana. Tivemos brasileiros em campo e ontem o Fluminense venceu por 2-0 União Espanhola. E a gente confere agora porque o Fluminense teve a chance logo no início do jogo, aos 17 minutos, de abrir o placar com o Everaldo. Mas ele perdeu o pênalti e até o rebote. Ele vai ter a chance aí de ampliar, mas não conseguiu e a torcida ficou na bronca com ele. Mas o Fluminense ainda conseguiu fazer 2-0. Primeiro com o Keno de cabeça. E o segundo veio com Samuel Xavier, aproveitando o rebote do goleirão. Fez 2-0 para o Fluminense, que vem bem na Sul-Americana. Já o Vitória conseguiu vencer fora de casa o Cerro Largo. E a gente confere agora o único gol da partida com o Claudinho. Olha só, vai pegar, dominou, bola quicou, bateu, mas que golaço. A gente vai conferir ainda o replay de outro ângulo. Olha só, mandou na veia, como se fala, Claudinho, fazendo 1-0 para o Vitória. Já o Cruzeiro venceu, mas não fez muita diferença, até porque o Cruzeiro já está desclassificado da Sul-Americana. Mas a gente vai conferir agora, porque saiu atrás no placar. O primeiro gol veio com o Ariel Martínez, fazendo para o Palestino. E na sequência, o Boliese, conhecido pelos torcedores do Criciúma. E o Gabigol fez o gol da virada do Cruzeiro. Mas como a gente falou, já está eliminado da competição e a gente confere agora como está a classificação desses times que jogaram ontem pela Sul-Americana. O Vitória tem que vencer a próxima partida para vencer, ou até mesmo um empate, já consegue classificar, dependendo como vai ser o resultado do Defensa e Justiça. Já o Cruzeiro não tem mais chances de se classificar pelo Grupo E, mesmo que vença, independente do resultado, não vai alcançar mais o Palestino. Virando a tabela, a gente tem aí também a sequência do Fluminense, que vem liderando muito bem, obrigado ao Grupo F, já com 10 pontos e já está classificado. Vai só a questão de quem vai ficar na primeira colocação do Grupo F. E a gente confere quem joga hoje também pela Sul-Americana. Temos brasileiros em campo. Nesse momento, o Racing está jogando com o Corinthians e estão empatando. E o Atlético Mineiro joga hoje às 9h30 da noite com o Caracas. Esse resultado aí em 0-0 até o momento para o Corinthians não é nada bom, porque daí vai desclassificando o Timão. E aí o Corinthians precisa sim da vitória. E agora uma última informação, tá? Bagunça na CBF a gente já sabe há bastante tempo,
Mas hoje, novamente, o Edinaldo Rodrigues foi afastado. A Justiça afastou ele da presidência da CBF. O dirigente é acusado de falsificar documentos que permitiram que ele se mantivesse no cargo e a realização de uma eleição que o elegeu por aclamação em março deste ano. A denúncia partiu da deputada federal Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, e do atual vice-presidente da instituição, Fernando Sarney, que a partir de agora assume como interventor e vai convocar novas eleições para a CBF. A decisão ainda cabe recurso nos tribunais superiores. Esta é a segunda vez que Edinaldo é afastado da CBF. O primeiro afastamento dele aconteceu em dezembro de 2023, quando a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o Ministério Público do Rio não tinha o poder de propor o termo de ajuste de conduta que serviu como alicerce para a eleição de Edinaldo Rodrigues lá em 2022, quando ele assumiu o cargo após a saída de outra confusão, do Caboclo, que foi afastado também, saiu da presidência após denúncias de assédio sexual. Esta é a CBF. André, terminamos por aqui hoje as informações do futebol. E só para finalizar, né? Que clima que vai assumir o Ancelotti? Lembrando, tá? Real Madrid não anunciou oficialmente que o Ancelotti vai, de fato, sair. Embora nos bastidores todo mundo sabe. Mas será que com a notícia dessa, o italiano não vai ver e vai desistir da ideia? Ninguém sabe no momento, mas existe essa